Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um Tuitaço do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí, Tuitaço de hoje é mais um assunto aí que mexe com a gente, mais uma postagem bastante interessante do SC Bahia Números, do queridíssimo Pedro, e eu vou colocar aqui na tela para a gente refletir acerca deste panorama que a gente está aí, com a calculadora debaixo do braço, infelizmente, por mais uma temporada, e aí a gente tem que, neste momento, fazer um comparativo aí de quem corre o risco de cair, qual o cenário de cada um deles e quais são as próximas partidas para que a gente possa fazer, de certo modo, aí uma perspectiva do que nos aguarda para a temporada final. Tá aqui, vou adicionar aqui a transmissão inicialmente, essa postagem. E ela traz aí, SC Bahia Números muito bem, mais uma vez, diz aí, nesse momento dá para dizer que 9 clubes brigam por 6 vagas fora do Z4. Claro, considerando que a Chapecoense está rebaixada, só faltam 3 vagas e aí 6 clubes desses 9 vão se livrar e 3 vão cair junto com a Chapecoense. E aí tem, ó, desses, Bahia, São Paulo e Atlético farão um jogo a mais que os demais, sendo que os 2 primeiros, no caso Bahia e São Paulo, tem 3 jogos em casa. Ou seja, desses 3 aí, esses 3 têm 5 partidas para serem feitas ainda, sendo que Bahia e São Paulo, das 5 partidas, tem 3 partidas em casa. Os demais, todos, têm apenas 2 partidas em casa. Aí traz aí, confira a tabela de cada um. Eu vou ampliar para a gente aqui. E tá aí o cenário. O Sport tá nessa situação com 33 pontos. Encara aí o São Paulo fora de casa, ou seja, um vai, de certo modo, aí dificultar a vida do outro. Flamengo em casa, Chapecoense fora, aí é um jogo mais viável, rebaixado, e o Atlético Paranaense em casa, que acredito eu, vai fazer pontuação, não vai estar concorrendo aí com risco de cair. E aí, só fazendo um recorte aqui, eu entendo que Cuiabá, Santos e Atlético Paranaense provavelmente não corre esse risco, e o São Paulo vai depender dessa partida justamente contra o Atlético Paranaense. Se perder, entra no bolo aí para ter cuidado e correr risco aí seriamente de ser rebaixado. E aí, Sobrarão, Sport, Grêmio, Bahia, Juventude, Atlético Goianiense e São Paulo. Então aí os 6 clubes, pelas 3 vagas, metade se salva e metade vai cair para a Série B do ano passado. E aí quando a gente vê esse comparativo, já sendo bastante objetivo acerca dessa comparação, a gente percebe aqui, com base na dificuldade na tabela, e a dificuldade é feita pegando os resultados até do primeiro turno, faz aí uma comparação acerca disso, ele traz até aqui, dificuldade de tabela, calculadora exclusivamente pela média, calculada exclusivamente pela média do aproveitamento dos adversários que cada clube irá enfrentar até o final do campeonato. Está aí muito bem feito pela SC Bahia Números, e pela dificuldade da tabela, o Grêmio teria 51,1% de dificuldade, o Bahia 49,4%, enfim, não tem jogo fácil para ninguém, dar mais nessa fase do campeonato, onde o fator anímico, o fator emocional pesa bastante. E eu vou falar do Bahia. E sobre o Bahia eu traria 2 destaques. O primeiro destaque é o seguinte: o Bahia tem uma partida a mais do que os demais. Isso é uma grande vantagem diante de uma tabela de classificação com muito aperto, muita proximidade nas pontuações. E o segundo detalhe é o seguinte: o Bahia tem 3 partidas em casa. E aí é aquilo. Se o Bahia fizer o seu dever de casa contra Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense, o Bahia praticamente aí sacramenta a sua permanência na Série A do campeonato. Por outro lado, os outros times só têm 2 partidas em casa, podem perder aí essa vantagem. Para completar, dos times que em tese estão com o Bahia nessa disputa aí, se a gente observar Sport, Grêmio, Bahia e Juventude junto com o Atlético Goianiense, todos eles têm uma partida a menos do que o Bahia. Foi importante esse empate do Juventude com o Atlético Goianiense. Isso criou um cenário de o Bahia depender apenas dele, porque o Bahia ficará com mais triunfo do que o Juventude, se o Bahia igualar aí a pontuação de 40 pontos. Então, fica muito claro, o Bahia só depende dele. No entanto, infelizmente, ultimamente tem sido difícil o Bahia só depender dele. E aí está o cenário. Está um cenário que, em tese, matematicamente, é interessante para o Esquadrão de Aço. Matematicamente, o Bahia tem 3 partidas em casa que, em tese, pode ter mais chance de vencer, mas, por outro lado, o Bahia não tem feito a sua parte quando a gente mais precisa. Mas, enfim, é agora se abraçar todas as possibilidades, secar os adversários, tentar superar aí mais uma vez esse risco de rebaixamento e a partir do ano que vem cobrar mais ainda essa diretoria do Bahia, porque basta de passar sufoco na Série A. Sigamos adiante, tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.